porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, por gentileza, vamos abrir o nosso exemplar bíblico no livro de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, para ser preciso, Marcos, capítulo de número 3, ou seja, 4. Versículo a partir do 35. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor conhecido carinhosamente como pastor Albertinho. O mesmo já falou que eu tenho o privilégio de conhecê-lo já faz muitos anos e de ter essa amizade, esse carinho, desde quando o pastor estava ali em São Miguel dos Campos. Posteriormente, senador e também Giraldo Ponciano. O pastor Albertinho é uma bênção na mão de Deus. Tenho certeza que a igreja tem cuidado muito bem dele e ele também tem cuidado muito bem de vocês. Eu vim para Maceió para resolver uma situação e eu disse para os nobres: vamos também cultuar, né, irmãos? É uma bênção de Deus. Capítulo 3, capítulo 4 e versículo 35, todos encontraram? Por favor, digam amém. Quem não encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler o texto, capítulo 4, versículo de número 35. Irmão Josué, o presbítero, para mim é um prazer revê-lo. Já estive em vigílias com ele, ministrando. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus amados? Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido de todos nós, né? É um texto que é bastante explorado, bastante pregado. Esse texto, eu acredito que todos nós conhecemos, até porque está inserido no Evangelho de Marcos, até porque é um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Os irmãos são sabedores que Jesus, ele começou o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus agora vai convocar, vai escolher, vai chamar, vai eleger homens para fazerem parte do seu ministério terreno. E os homens que Jesus estava chamando, alguns deles aceitaram
Por exemplo, um homem por nome chamado Pedro, um homem por nome chamado João, um homem por nome chamado Tiago. A maioria dos homens que Jesus chamou e que aceitaram o convite de Jesus para fazer parte do discipulado de Jesus, para fazer parte sendo os discípulos de Jesus. Esses homens, a maioria deles eram pescadores, e na verdade, a maioria desses homens tinha personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Por exemplo, Pedro, um pouco mais esquentado, sanguíneo, agia na hora da emoção. João mais tranquilo, mas Jesus havia escolhido estes homens para fazerem parte também do colégio apostólico. Esses homens, após a escolha, esses homens andariam com Cristo, estariam com Cristo por volta de 3 anos e meio, vendo milagres, vendo Jesus operando, vendo e ouvindo os ensinamentos de Jesus. Mas os discípulos precisavam ter a sua própria experiência. Pedro, e entre outros, tinham a experiência vendo Jesus operando, vendo Cristo realizando milagres, mas eles precisavam ter uma experiência extraordinária. E Jesus está aqui, no capítulo de número 4, após um sermão, após uma pregação, após uma mensagem, Jesus convida os discípulos, chama os discípulos para passarem para o outro lado, para outra margem, para outra banda. E diz o texto: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. Jesus, quando já estava tarde, quando já estava chegando o começo da noite, ou final do dia, Jesus falou: passemos para outra margem. Talvez os discípulos queriam descanso, talvez os discípulos queriam descansar, pois havia o dia inteiro de sermão de Jesus e um sol causticante. Talvez os discípulos pensavam, ou pensaram: depois da mensagem de Jesus, nós iremos descansar. Depois da pregação de Jesus, nós iremos descansar. Porque já estava acabando o dia para os discípulos. Mas eu quero dizer algo para vocês aqui nesta noite. Quando acaba o meu dia, ou quando está terminando o meu tempo, ou quando para mim o tempo se findou, inicia o tempo de Deus. Quando para mim está terminando o dia, está terminando o tempo, é aí que começa o tempo de Deus. Eu quero dizer algo para vocês aqui nesta noite, uma coisa. Talvez para você seu tempo acabou, a sua hora terminou. Não existe mais tempo para fazer algo que você gostaria de fazer. Não existe mais tempo para você realizar algo que gostaria de realizar. Quando nós pensamos que o nosso tempo já se foi, que é o tempo Cronos, inicia o Kairos, que é o tempo de Deus. Muitas das vezes nós dizemos: o meu tempo já passou, meu tempo já acabou, meu tempo de pregar acabou, meu tempo de cantar se encerrou, meu tempo de fazer um curso acabou, meu tempo de tal isso encerrou. Mas muitas das vezes nós estamos enganados. Jesus disse: sendo já tarde, passemos para o outro lado, passemos para outra margem. Jesus aproveita do tempo do homem que estava indo embora, para o homem viver o tempo de Deus. Qual é o melhor tempo? Tempo do homem, o nosso tempo, ou o tempo de Deus?
nem tudo aquilo que nós queremos, no nosso tempo, é o melhor de Deus para nós. Nós somos, irmãos, muitas das vezes afoito, nós queremos as coisas na hora, nós queremos as coisas no já, no hoje, no para ontem, e nós muitas das vezes não esperamos o melhor tempo, que o melhor tempo é o tempo de Deus. A melhor hora é a hora de Deus. O melhor momento é o momento de Deus. Não é no tempo que eu acho, não é na hora que eu acho, não é no momento que eu imagino e que eu digo para Deus, não, Deus, é esse momento. Talvez o seu tempo não é o tempo de Deus e devo aguardar o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus, irmãos, muitas das vezes, nós ficamos pensando sobre o tempo. Por quê? Porque o meu tempo eu queria descanso. O meu tempo eu queria descansar. Quando menos espero, Deus diz, passemos para outra margem. Ou seja, você queria descansar, você queria dormir, você pensava que o seu tempo estava acabando no dia de hoje, mas ainda tem uma jornada para você prosseguir. Ainda tem um caminho a ser percorrido. Ainda tem uma coisa para você fazer. Passemos para outra margem. O interessante, irmãos, que os discípulos estavam em um lugar seguro. Existe lugar mais seguro do que a terra firme? Você sentiu os seus pés? Sentir que os seus pés estão em um lugar seguro? Ali era uma zona de segurança, um lugar seguro. Ali era um lugar confortável para os discípulos, mesmo sabendo e entendendo que muitos deles eram pescadores. Mesmo sabendo e entendendo que a maioria deles sabiam e entendiam de barco, sabiam e entendiam de pesca, sabiam e entendiam de mar ou de lago. Mas ali era um lugar seguro. Mas Jesus diz, passemos para outra margem, ou seja, saia da zona de conforto, saia da zona de segurança, saia daquilo que você está confortável. Passemos para outra margem. E os discípulos têm que deixar a zona de conforto, têm que deixar a zona de segurança, subir um barco e começa a fazer a travessia para o outro lado. O interessante, irmãos, que Jesus, ele falou o que para os discípulos antes de subirem no barco? Passemos para outra margem. Jesus deu a garantia que iria passar ou que os discípulos iriam sozinhos para o outro lado? Jesus deu a garantia que ia passar com os discípulos ou falou, passem para o outro lado, passem para outra margem? Ou Jesus disse, eu vou com vocês. Era mais ou menos assim, não importa o que aconteça, não importa a circunstância, não importa o que vocês venham passar, eu estarei com vocês. O que vocês passarem, eu passarei. O que vocês enfrentarem, eu enfrentarei. Aleluia, bendito seja Deus. E Jesus deu a garantia, nós vamos chegar no outro lado, nós vamos passar para o outro lado. Perceba que Jesus deu a garantia. Jesus está dizendo para a crente aqui nesta noite, eu te dei a garantia, minha filha, eu te dei a garantia, meu filho, passemos para outra margem. Não importa o que aconteça no meio da trajetória, não importa o que aconteça no meio do caminho, você não vai morrer, porque eu dei a garantia. Aleluia, glória a Jesus. Jesus deu a garantia, passemos. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Meus irmãos,
quando os discípulos subiram em cima de um barco, como eu disse, mesmo sabendo, entendendo de mar, de lago, de pesca, mas ali eles estariam ficando em um lugar de instabilidade, porque eles estariam em um lugar que talvez muitos deles não conheciam a profundidade, a distância, por quê? Por causa que era um lago, era um mar. Deixaram a terra firme, deixaram a sua zona de conforto, a zona de segurança, para estar em cima de um barco que deve estar constantemente em equilíbrio. Porque quando nós estamos em uma terra firme, nós estamos seguro, firme. Mas quando nós estamos em um barco, quem já subiu em um barco aqui sabe muito bem, por causa do mar, do lago, das ondas, o barco começa a balançar. E você deve estar constantemente em equilíbrio. Você deve estar se equilibrando. Mesmo muitas das vezes sem conhecer a profundidade, sem conhecer a distância, você está em um lugar desconhecido. Apesar que os discípulos, a maioria deles, como eu falei, conhecia aquele lago. Mas muitas das vezes Deus chama você para passar para o outro lado, para uma outra margem, em um lugar que você deve estar constantemente se equilibrando. Porque está em cima de um barco e está fazendo a travessia para o outro lado, para outra banda, não é fácil. Você está passando de um lado para o outro, não é fácil. Por que não é fácil? Porque antes que venha um temporal, porque antes que venha uma tempestade, você deve estar se equilibrando. Balança para o lado, mas não cai, porque está se equilibrando. Balança para o outro, mas não cai, porque você está se equilibrando. Vem uma prova, mas não cai, você está se equilibrando. Vem outra luta, mas você está se equilibrando. Glória a Jesus. E de repente, irmãos, porque é de repente mesmo. É numa hora que nós não esperamos, é numa hora que nós não aguardamos. A tempestade te avisa quando vai vir. A luta manda e-mail dizendo, ó, estou chegando. Manda um WhatsApp. Ó, sou a prova, estou chegando. Não manda. A tempestade é numa hora que nós não esperamos. A tempestade chega em uma hora que nós não imaginamos. E muitas das vezes nós não estamos preparados para enfrentar aquela tempestade. Não é verdade, irmãos? Quando nós menos esperamos, irmãos, vem a tempestade. Porque a tempestade, ela é inesperada. Mas será que os discípulos não haviam passado por outras tempestades? Será que os discípulos não haviam passado por alguma coisa semelhante ou parecida? Talvez sim, mas talvez não. Porque aquela tempestade era algo sobrenatural. Enquanto isso, Jesus estava no barco descansando. Enquanto isso, Jesus estava no barco, a Bíblia diz, dormindo, e de repente levantou um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Quando de repente os discípulos perceberam que aquela tempestade era grande, era uma tempestade, irmãos, muito forte, e as ondas estavam subindo em cima do barco, talvez Pedro, eu imagino, diz, eu vou lidar com essa tempestade facilmente, eu vou saber administrar essa tempestade porque eu tenho experiência de pesca, eu tenho experiência de barco, mas a experiência e as habilidades de Pedro não deram conta. Talvez Tiago também tentou lidar com as suas experiências e as suas habilidades, mas a experiência de Tiago e as habilidades de Tiago também não deram conta para administrar aquela tempestade. Tempestade na vida que se levanta, as nossas habilidades, as nossas experiências não conseguem administrar.
As habilidades que eu tenho, a experiência que eu tenho, quando chega uma tempestade, eu não consigo administrar aquela tempestade. Mas eu tenho a experiência, mas não consegue. Mas eu tenho a habilidade, mas não consegue. Mas eu já lidei com outras situações, mas não consegue. E por nós não conseguimos administrar a tempestade. E por nós não conseguirmos administrar aqueles problemas, aquelas lutas que nós não esperamos. Aquelas lutas e os problemas que nós não imaginamos, mas chegou logo agora. Eu estava tão bem, chegou logo agora. Logo na hora que eu estava me levantando. Mas logo na hora que as coisas estavam tudo indo bem, tudo dando certo. E nós ficamos muitas das vezes perguntando a Deus, indagando a Deus, interrogando a Deus, por que essa tempestade? Por que essa luta? Por que o que eu estou enfrentando agora? Por que eu estou passando por essa dificuldade? E muitas das vezes, irmãos, nós não paramos para reconhecer, nós não paramos para analisar, que em vez de eu colocar as minhas habilidades, de eu pôr a minha experiência para tentar administrar aquela tempestade, eu poderia fazer algo diferente. Um dos problemas, irmãos, nosso em cima de um barco, um dos problemas nosso em meio às tempestades, em meio às lutas, é que muitas das vezes nós queremos ficar na frente do barco. Nós queremos estar na frente do barco e levar o barco para a nossa direção. Muitas das vezes nós queremos estar ali guiando na frente, administrando, e nós não damos conta, irmãos. Nós não damos conta. Não adianta você estar na frente de um barco. Não adianta você estar na frente daquele barco em meio a uma tempestade, se você não resolver uma situação logo. A tempestade era tamanha. Será que Jesus, mesmo ele dormindo, e os discípulos aperreados, gritando, os irmãos desesperados, e Jesus lá dormindo? Jesus nos ensina que em meio à tempestade, mesmo em uma tempestade, você pode descansar. Mas é difícil, eu não vou dizer que é fácil. Não é fácil, mas em meio a uma tempestade você pode ainda descansar, aprender com Jesus. E se você pode descansar em meio à tempestade, descanse. Por que eu tenho que descansar? Qual é a garantia que eu tenho que descansar? A garantia que você tem que descansar é que Jesus no começo disse: passemos para outra margem. Eu vou estar com você no barco. Eu vou passar com você. Eu vou estar com você em toda a trajetória. Eu vou estar com você em todo o caminho. Eu vou estar com você em todos os momentos. Eu vou estar com você. Jesus não deu a garantia que você não iria passar por problemas. Jesus não falou que você não iria enfrentar as tempestades. Jesus não disse que você não iria enfrentar luta. Jesus não disse que você iria passar por prova. Jesus não disse isso, mas Jesus disse: passemos para outra margem. Se tiver luta, vai ser resolvido. Se tiver prova, vai ser resolvido. Se tiver tempestade, vai ser acalmado. Se tiver qualquer dificuldade, vai ser resolvido. Mas olha para mim, entenda uma coisa aqui: não pule do barco. Tem gente pulando do barco, pastor Albertinho. Tem gente deixando o barco, dizendo: a luta está grande, a tempestade está grande, eu vou morrer. Não pula no barco. Ou você confia naquele que disse: passemos para o outro lado. Ou nós não confiamos, ou nós não confia.
Jesus, ele te deu a garantia. Aleluia, bendito seja Deus. Qual é a luta que você está passando? Não importa qual seja a luta. Não importa o tamanho da prova, não importa a tempestade que você esteja enfrentando, se é familiar, se é no casamento, se é com os filhos, se é na empresa, se é no trabalho, não importa a tempestade que você está enfrentando, Jesus te deu a garantia. Jesus nos ensina a descansar em meio a uma tempestade. A tempestade rolando, a tempestade acontecendo, os gritos dos discípulos e Jesus descansando. Aleluia. Jesus descansando. Irmãos, o que faz Jesus acordar em uma tempestade, no sentido trazendo para a sua vida, não é o seu grito. O que faz Jesus despertar em uma tempestade não é a tempestade que você está passando. O que faz Jesus despertar de uma tempestade não é o seu aperreio. O que faz Jesus despertar de uma tempestade não é o alvoroço. O que faz Jesus despertar de uma tempestade não é você arrancar os cabelos. O que faz Jesus despertar de uma tempestade não é a gritaria dentro de um barco, não. Enquanto você não chegar lá atrás do barco e dizer: Jesus, eu não posso, mas tu podes. Jesus, eu não faço, mas tu faz. Jesus, eu não tenho, mas tu tem. Jesus, as minhas habilidades não deram conta, as minhas experiências não deram conta, mas o Senhor pode fazer, o Senhor pode acalmar, o Senhor pode resolver. Bendito seja Deus. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nesta noite? Enquanto você ficar gritando, Jesus não vai despertar. Enquanto você ficar no alvoroço aperreado, Jesus não vai despertar. Enquanto você falar para outro problema, Jesus não vai despertar. Ei, não perca tempo falando para os outros algo que eles não vão resolver. Não perca tempo falando para alguém uma coisa que não vai resolver, mas procure aquele que vai resolver, procure aquele que tem o poder de resolver, procure aquele que tem todo o poder dos céus e na terra. Aleluia! Jesus está dizendo para a gente aqui nesta noite: não perca tempo com pessoas que não vai resolver a situação. Alimino mandoga shuriandaga shuriandarabai. Amando mundo camando la série andaraba suriandaraba. Só o Senhor pode resolver o problema. Não conta a situação de família para pessoas que não vai resolver. Fala: Jesus, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode realizar um milagre na minha vida, porque Jesus te deu a garantia. Não é esse problema que vai fazer você morrer, não é essa luta que vai fazer você parar, não é essa dificuldade que vai fazer interromper aquilo que Deus tem na tua vida, mas vai continuar, porque a garantia foi dada. Amando manda gachúria barabá. Jesus, eu não tenho. Foi a mesma coisa com a situação do que o cego de Jericó. Jesus, eu não tenho, mas tu tem. Eu não posso, mas tu pode. Eu não faço, mas tu faz. Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Foi a mesma coisa com aquela mulher do fluxo de sangue, que ela sabia que ninguém podia resolver a situação dela, e ela, se pelo menos eu tocar nele, eu tocar nas vestes dele. Alamando, Xuria mãe. Olha para o teu irmão, não sou muito disso, mas olha para ele e diga: não perca tempo com pessoas que não vai poder resolver. Fala o homem que resolve estar aqui nesta noite. Jesus, Ele está aqui nesta noite. E Jesus, eu vou lançar uma palavra profética para você nesta noite. Ele está prestes para resolver, mas só vai resolver quando você chegar até Ele. Se aproxime dEle, se achega a Ele, se aproxima de Jesus. Se aproxima de Jesus e de Jesus: eu não tenho, não posso. Existem 3 atributos em Jesus, 3 grandes atributos em Deus que destaca: a onisciência, a onipresença e a onipotência. A onipotência, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre a tempestade, Ele tem poder sobre o vento, Ele tem poder sobre o mar, Ele tem poder sobre a sua vida, Ele tem poder sobre a vida da sua família, Ele tem o poder sobre a sua vida, da sua empresa, Ele tem poder sobre o seu trabalho, Ele tem poder. A onisciência, que Ele conhece todo o pensamento do ser humano. Ele conhece todo o pensamento do ser humano. Existem pessoas que te conhecem bem, que são os seus familiares. Existe uma pessoa que conhece mais do que os seus familiares, é o seu filho. Existe uma pessoa que conhece mais do que o seu filho, é o seu cônjuge. Existe uma pessoa que te conhece mais do que o seu cônjuge, é você mesmo. Existe alguém que conhece mais você do que você mesmo, é Jesus. Aleluia. Ele sabe que tu estás passando. A onipresença, que Ele está em todos os lugares. Ele está aqui, inclusive nesta noite. E eu já senti Ele aqui. Jesus está aqui. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, um dos lugares que estava o púlpito, pastor, isso é algo maravilhoso, que o púlpito está em chama. Glória a Jesus. Se o púlpito está em chama, a igreja também está. Jesus está aqui nesta noite. A Bíblia diz: clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando Jesus desperta do sono, que não foi o grito, não foi os gritos deles, não foi o desespero deles, mas foi quando Ele disse: mestre, mestre, não importa que te perecemos, não importa que morremos, não importa, mestre. A Bíblia diz: e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E a Bíblia diz: e houve grande bonança. Quando Jesus aquietou, quando Jesus acalmou, e a Bíblia diz: e houve grande bonança. Quem chegasse ali, naquele barco, não encontraria talvez nenhum vestígio que houve uma tempestade, porque Jesus, Ele faz isso. Jesus está acalmando a tempestade hoje. Jesus está acalmando a tempestade hoje. Você quer resolver também uma das situações para acalmar a tempestade ou para resolver esse problema? Coloque Jesus na frente do barco. Coloque Jesus na direção. Jesus,
toma a direção do barco, toma a direção da minha vida, toma a direção da minha família, toma a direção do meu casamento, toma a direção da minha empresa, do meu trabalho, toma a direção, Jesus, toma a direção, esteja no controle de tudo, esteja na direção de tudo. Depois, quando Jesus acalmou a tempestade, acalmou o vento, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceba que os discípulos precisavam dessa experiência, e se surpreenderam e perguntaram: que homem é este, que até o vento e o mar, a natureza, obedece? Eu vou encerrar aqui. Que homem é este? É o médico dos médicos? Então Jesus vai curar você. Que homem é este? O que ele é? O que ele é? Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para o teu irmão e diga: o mestre lhe deu a garantia de passagem. E profetiza para ele: você vai passar. Você vai chegar onde ele falou que você vai chegar. Ai, meu Deus! Pode mandar mensagem, dizer: me aguarde no outro lado, que eu vou